colega e apresentadora, radialista, jornalista, nutricionista, que Tudo mais? com ista. É. Tudo junto. Fashionista, né? Agora botocada, que Ai. não é ista, mas enfim, ela tá mais bonitinha porque ela fez um botox, Aí tá, quero gente? mais, inclusive, vou continuar isso. Viu? Isso vicia. E hoje nós vamos falar sobre qual tema, Michele? Hoje, começando aqui mais um podcast com a minha amiga Edna Esmeraldino sobre um assunto que, na verdade, é bem pesado, não é um assunto Agradável, né? divertido de falar, mas infelizmente a gente precisa abrir os olhos da população, abrir os olhos das pessoas. É o tal mal necessário, Exatamente, né, sobre a violência doméstica, que envolve violência física, violência emocional. A gente até comentou antes, uma certa violência em relação até ao dinheiro, quando um se apropria do dinheiro do outro e, enfim, não, né, toma posse desse montante, enfim, para uso do casal, mas que, na verdade, muitas vezes é uso próprio, né? Então, hoje, tema especial sobre violência doméstica aqui no Brasil. Sendo que a violência em Santa Catarina, infelizmente, Edna, os dados que a gente tem é que estão aumentando muito. Então, o nosso estado pulou de 10º lugar para 9º lugar. A gente está subindo aí na escala, de uma escala que não é legal, não é bacana, que é a escala, inclusive, do feminicídio. Então, o quanto que a gente pode evitar a violência doméstica, a física, a emocional, para que não chegue numa situação como essa, né? Tava lendo matérias aqui importantes a respeito disso. Teve 57 feminicídios no nosso estado. Quando fala feminicídio, relacionado realmente com morte em decorrência da violência. Crime, né? Exatamente, os crimes, né, em decorrência da violência, no ano de 2020. E esse número, ele aumentou devido à situação de pandemia. Então, hoje, a nossa especialista, psicanalista clínica, especialista em sexualidade e comportamento humano, Edna Esmeraldino, vai conversar com a gente para a gente entender o quanto que o comportamento humano está relacionado com esses dados, com esses números que só aumentam. Edna Esmeraldino, minha amiga, o assunto é pesado. Queria te perguntar se for possível você comentar se você passou alguma situação de relacionamento, violência doméstica, física, emocional, relacionamento abusivo, nesse sentido, para que a gente possa começar aqui esse nosso bate-papo. Como a gente gosta, né, Michele, de fazer um programa divertido, dar risada, contar histórias, mas hoje a gente não consegue rir muito, né, Nem com sempre esses dá, né? dados, com essa estatística, mas é o mal necessário. A gente precisa falar a respeito disso. A maioria das pessoas não costuma conversar, né? Em casa não costuma se falar a respeito disso, não se educa as filhas para isso e nem os filhos, e a gente precisa abordar temas como este para que a gente não faça parte ou alguém ligado a nós não venha fazer parte dessas estatísticas, né? Nós estávamos falando hoje no programa de rádio, a questão da pandemia, ela potencializou tudo aquilo que nós já vivíamos nos nossos relacionamentos. Então, o relacionamento que estava bom, meu casamento estava bom, durante a pandemia a gente teve mais tempo para namorar, para conversar, para estar Ficou junto. melhor Ficou ainda. melhor. O que já era bom ficou melhor ainda, né? Muita gente engravidou, teve filho depois Não de pandemia. posso dizer o Geração- mesmo. Quem estava sozinho ficou complicado, porque conhecer alguém, né? Correndo o risco ali de pegar Se um contaminar. vírus, não estava muito legal, né? O contato não era recomendado. Não era recomendado, é verdade. E os casais que não estavam bem, né, acabaram tendo mais discussões, muitos até
melhoraram, porque daí discutiram, ajustaram o que era necessário e o relacionamento deu sequência. Outros, muito divórcio, muitas separações, né? Muitas pessoas que tinham vida paralela, falei sobre isso hoje no meu consultório, o que eu tenho de pacientes, Michele, que falam para mim, eu tenho uma vida dupla e as pessoas, sabia, Michele, que a maioria das pessoas estão bem com isso? Ou seja, vivem Vivem uma vida. tranquilamente com Tem essa uma vida dupla. amante, eu tenho um paciente, homem, que tem mais do que um relacionamento fora do casamento e ele acha normal, normalíssimo, Uhum, né? uhum. Pro bem do casal, inclusive. Sim, diz que isso ajuda a manter o Eu casamento, já escutei falar sobre né? isso aí. Ó, só para pegar o teu gancho de separação, posso falar, fui uma que me separei aí Sério? Não nesse sabia, período. olha. Não, é novidade. Ah, eu não sabia que foi durante a pandemia. Ah, Então, foi aí uma consequência, foi mas difícil aturar a Michele durante a pandemia? foi difícil, descobriu a mulher que tinha em casa. É. Mas assim, pegando o teu gancho do quanto que realmente faz sentido, potencializou. Na verdade, eu brinco que foi durante a pandemia, mas já iria, É. isso iria acontecer, Na né, verdade, de ali alguma você teve forma. tempo para olhar para um relacionamento que já não Isso, estava na sua melhor fase. Aí, exato. de repente, você não tem outra coisa para fazer a não ser olhar para o Olha, relacionamento. Aí você é obrigada a dizer, não tá legal, se o melhor a meu gente. ex-marido estiver assistindo isso, beijo! Ele já foi meu personal, gente boa. Nada contra, tá tudo certo. Mas enfim, né, pegando o E nosso gancho aqui. foi um relacionamento que terminou bem, né? Isso, não Não teve teve briga, grandes. ninguém bateu em ninguém, não, né? Ah, Não, tá. não, nunca me lembro. Não, 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 não. De forma alguma. E aí, pegando esse gancho, no meu caso, potencializou. Então, como você tá falando, eu me incluo nisso, sim, Sim. né? Algo que já iria acontecer, que potencializou. E no caso de casamentos, então, que as pessoas ficaram bem e era um casamento legal, enfim, potencializou também esse lado bom, como você falou. Claro, com certeza. Surgiu mais crianças no mundo. Né? Outras ficaram sem os pais presentes, mas nós temos que lidar com a realidade. E respondendo à tua pergunta, se eu já vivi algum relacionamento abusivo? Se você puder falar, Não, né, amiga? graças a Deus, não, né? Quer dizer que eu sou privilegiada, sortuda? Não, eu tive outros problemas, né? Mas eu tive uma dependência emocional gigante. Meu primeiro casamento, eu já falei na rádio e hoje vou falar mais abertamente aqui a respeito disso. Eu casei com 17 anos de casa, saí de casa com 17 anos, casei, saí para casar. Sem ter menor noção do que eu estava fazendo, né? Tive uma formação bem careta, digamos assim, tal. Casei com um menino que foi criado da mesma forma que eu. E durante meu primeiro casamento, eu fui traída, que eu fiquei sabendo, porque diz que a gente é o último a saber, né? Dos que você sabe. Das vezes que eu soube, 13 vezes. Durante um período de 5 anos, né? Então, para uma pessoa que nunca tinha namorado, que não tinha a menor experiência de vida, isso foi tremendamente pesado. Hoje, pra você falar sobre isso é É ok? tranquilo, tranquilo. Uhum. A pessoa que eu me tornei, a profissão que eu tenho hoje se deve muito a esse fato. Porque na época eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha o que nós falamos hoje, que é extremamente essencial, a gente vai abordar mais à frente, que é a questão do amor próprio. Eu não tinha, Uhum. e eu tive um problema sério de identidade. Eu era uma criança que estava começando a namorar, casei pelos motivos errados, casei porque eu queria ter liberdade, né? Uhum. E aí eu brinco que eu só troquei de carcereiro. Troquei o pai, mas ele não era carcereiro, tadinho. Aham. Tinha outros defeitos, mas nesse aspecto, Michele, eu sempre dei muita sorte. Eu tive maridos que sempre me respeitaram muito, muito todos eles, Uhum. mesmo os ex, respeitaram nesse sentido, né? Porque aí outras pessoas vão dizer, mas te traiu, ok, nesse quesito não, mas Aham. respeito como ser humano. E eu também, nesse aspecto, sempre tive um conceito, eu achava terrível pessoas que viviam violência doméstica. Uma vez eu presenciei uma situação de uma moça apanhando na frente de todo mundo. Eu achei aquilo, para mim, foi horrível. Eu tinha Nossa. 19 para 20 anos e eu pensei assim: eu sempre vou cuidar para que nunca chegue a esse ponto. Então, mesmo sem entender do comportamento humano, sem estudar,
Eu já desenvolvi uma técnica que quando a coisa começava a esquentar, eu já parava para que a pessoa nunca se exaltasse e nunca chegasse à agressão física. Então eu nunca passei nem perto disso, sou grata a Deus, porque esse tipo de situação nunca houve. Uhum. Eu até comento, né, sou casada hoje com um cara que eu digo que é meu príncipe encantado, é maravilhoso, super tranquilo, mas quando nós casamos, a gente passou por alguns períodos de ajustes, eu até contei essa história para você, e eu falei isso para ele, eu falei: "Olha, Roberto, eu não discuto". E eu acho que ele achou que era brincadeira. A pessoa não imagina Uhum. qual é a pessoa que não discute, qual é o relacionamento que não tem uma desavença. Eu não discuto, eu sempre tive isso como regra, para nunca chegar a esse ponto. Então, esse foi um mecanismo que eu desenvolvi. E aí, claro, o tempo foi passando, óbvio que há momento de discordância num relacionamento, e quando esse momento chegou no meu casamento, né, eu já era divorciada, tinha 2 filhos, minha filha, quando eu casei com o Roberto, ela tinha 10 anos, hoje ela tem 18, e meu filho tinha 15 para 16, era adolescente. Então, óbvio que vão haver pontos de divergência, e quando esse momento chegou e meu marido agiu como a maioria das pessoas, tentando, né, e eu falei: "Olha, lembra que eu disse que eu não discuto? Eu não, então, ou a gente para de conversar, ou não vai, a coisa não vai terminar bem, né". E aí ele quis continuar discutindo, eu simplesmente peguei minha chave e minha bolsa e fui pro hotel. Não vou dormir Aham. em casa. Essa sempre foi minha estratégia. Se eu não consigo estar ali e permanecer sem brigar, eu saio de perto, eu faço qualquer coisa, Foi um mas um mecanismo que você desenvolveu foi de a até de forma, defesa, sim. sem ter esse Aí conhecimento, como você exatamente, falou, de aí fiz inteligência isso uma, emocional. 2, na terceira vez pronto, estava treinada, eu ia dizer outra palavra, depois ele briga comigo. Estava treinado e hoje a gente tem um relacionamento super tranquilo, a gente tem muita comunicação, às vezes eu passo por conta do meu trabalho 20 dias fora de casa, né, então a pessoa tem que ter muita inteligência emocional, a gente tem que conversar Uma muito para que o compreensão, né, relacionamento e funcione respeito. bem dessa forma, Uhum. né, e funciona super bem, porque a gente tem isso. Então eu nunca tive esse problema, mas eu tive algo, Michele, que é tão ruim quanto, que é a dependência emocional. E eu Uhum. desenvolvi isso no primeiro relacionamento, aonde eu comecei a ser traída, destruiu todo o meu amor próprio, né. E aí foi Uhum. nesse período, quem já assistiu o nosso podcast sobre obesidade, que eu falei que eu tive 117 quilos, depois eu vou pedir para o pessoal montar e colocar a fotinho no final, o meu antes e o meu depois, para vocês verem a diferença. Parece que eu tenho agora, vou fazer em julho 47 anos, dá para dizer que eu tinha 47 naquela época com 23 anos, né. Então eu fiquei, autoestima totalmente a zero, né, inexistente, e aí você desenvolve uma dependência emocional, porque você se Uhum. olha e se vê, muito aquém da outra pessoa. Então eu tinha Uhum. 1000 problemas, achava que a culpada da traição era eu, que algo faltava em mim ou que eu estava fazendo algo de Olha só. errado para ser traída, né. Uhum. E na verdade, haviam algumas coisas sim, em mim que precisavam ser mudadas, Assim como mas nele o também, mas o né, em problema todos maior os ali, na nos minha opinião, 2. era caráter, né. Uhum. E aí eu acho que vale entre o casal, vale o que é combinado. Se é combinado, se você tem uma aliança com alguém onde a fidelidade é importante, e Uhum. e isso é a aliança de vocês, é a base da aliança de vocês, isso tem que ser respeitado, né. Uhum. Então a gente não vai discutir regras, tem casais que têm relacionamento aberto, não vou discutir o que serve para cada um, mas o que é combinado precisa ser respeitado, né. Uhum. Então essa parte deixou de ser cumprida do lado de lá. E aí eu desencadeei vários outros problemas, então eu dependia financeiramente do meu marido, eu não trabalhava, Uhum. então nem cogitava me separar, porque eu pensava: "O que vai ser da minha vida?". Aham. Primeiro que na época meu pai não aceitava um divórcio de jeito nenhum, né, por Uhum. questões religiosas, o que as pessoas vão dizer, né, Claro. era inconcebível e eu não seria a primeira da família que ia aparecer com o título de separada, então preferia ser a traída do que ser a separada, Uhum. né, e isso é bem Uhum. complicado. Mas eu tinha essa dependência financeira, dependência emocional, e eu destruí todo o resto, minha saúde física, Uhum. todo o restante
por conta disso, Ô, né. Edna, então, justamente os casos de violência, eles vêm aumentando e 2 fatores especiais e importantes, inclusive, que você acabou de mencionar e que você passou na pele, Sim. que é a dependência financeira. Então, muitas vezes a gente tá falando aqui sobre a violência contra a mulher, realmente, né, a violência, a dependência financeira e a dependência emocional. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e até mesmo para começar aí a ter um entendimento, ter uma luz no fim do túnel, porque muitas vezes a pessoa tá no relacionamento, como você tá falando, ele é abusivo, mas o que que os outros vão falar, E né? E além disso, Michele, do que os outros vão dizer, a gente olha e julga muito, né. uhum, A gente uhum. costuma olhar para o vizinho ou para a vizinha que apanha e aparece com o olho roxo, para a colega que aparece e diz que bateu Na na porta. porta do armário, Uhum, né. A gente olha para ela e fala: "Nossa, como que aceita um negócio desse? Como ela uhum. se sujeita a esse tipo de situação?", Exatamente, foi a né. pergunta inclusive que eu te fiz, né, Se eu como no lugar, imagina, já tinha dado um pé, né, já tinha mandado passear, já ti não, gente, é uhum, fácil falar quando nós não fazemos parte daquele relacionamento. A pessoa que está nessa situação, normalmente ela tem primeiro a dependência emocional, que ela não uhum, consegue, né, superar aquilo ali. Em muitos casos existem filhos nessa situação, uhum, a uhum. mulher depende financeiramente dessa pessoa e quando há violência física é muito pior, porque essa pessoa que tem essa figura de autoridade sobre ela, ela ameaça. E a pessoa se sente incapaz de sair daquilo ali. Uhum. Eu ouço muito de pessoas, né, que vivem esse tipo de relacionamento, já tratei algumas mulheres assim, e elas me falam: "Ele disse que vai me matar". Eu tive uma paciente Aham. que durante o momento de terapia, ela fazendo terapia comigo, ela tinha que fazer uma selfie, ela: "Doutora, me dá licença que eu vou fazer uma foto e mandar para ele precisa saber que eu tô aqui". Tinha que mandar localização, mostrar para ele que ele Nossa, estava olha o ali. nível, né, E uma de moça inteligente, linda, aquela moça que eu comentei ontem com você, uma moça linda, formada, arquiteta, lindíssima, enfim, muito você olhava e dizia: "Ela é muito além do que o cara", mas ela não se via daquela forma, ela não tinha nossa. amor próprio. E aí ele mandava para ela durante o período ali: "Se você falar o que eu fiz com você e o que eu disse que eu vou fazer, olha o que te espera", e mandava foto da arma com várias balas e ela me mostrava durante a terapia. E aquilo pra mim era terrível, porque a minha vontade era de parar a sessão, sair dali e levar a garota pra Ir delegacia. pra Aliás, polícia. falei várias vezes: "É isso que você tem que fazer", mas eu não posso, né, obrigar Uhum. ninguém a fazer nada. Isso é uma compreensão que ela precisava ter. Então ela tinha a dependência financeira, ela era mais do que ele, digamos assim, mas ela tinha uma dependência emocional dele. E ele a ameaçava de matá-la ou fazer alguma coisa com o filho dela. Ô Edna, além desse medo, né, existe algo no inconsciente da pessoa que faz com que ela crie essa dependência emocional? Isso, de repente, vem da infância, Vem, alguma vem. coisa Você linkou perfeitamente, Michele. Isso vale até para quem tem filhos, entender a importância do que nós somos e do ambiente que a gente vive, né. uhum, Nós falamos também com o doutor Felipe no vídeo número 1. Nós estávamos falando que cientificamente, nós temos uma predisposição genética para as coisas de 30%. Para uhum. qualquer doença ou qualquer coisa que nós tenhamos, todo o restante é ambiente e comportamento. Então, este tipo de comportamento também, tá? Uhum, 70%, se não mais, porque aqui daí é apenas comportamento, vem da nossa infância, do 0 aos 7 anos de idade. Qual foi o ambiente que eu fui criada? Como eu fui educada? Isso vai refletir nos meus filhos. Aí tem muitas pessoas que falam assim: não, mas meu casamento foi bom, tal, eu só tive um período difícil na gestação. A nossa base emocional é do 0 aos 7 anos de olha idade, ou só. seja, a partir do momento que gerou a vida, todo o ambiente que é absorvido pela mãe está formando a personalidade dela. Então, a percepção que a mãe tem sobre si mesma, a forma que ela se vê, que ela se aceita ou não, está passando para o bebê
e ela está formando a base emocional. Então, aquele adulto que é formado, conquistou tudo na vida profissional e não consegue se equilibrar na vida pessoal, o relacionamento um Uhum. pior que o outro, vai degringolando, digamos assim. De onde vem esse problema? É uma autoimagem lá da infância, quando o problema não Uhum. é na fase adulta, enfim, nada que ela experienciou agora. Vem um problema lá da infância, a forma como ela foi criada, e talvez os pais para ela foram ótimos. Fizeram de tudo, ensinaram de tudo, mas o relacionamento dos pais era abusivo. E a Ou o criança pai ou via a aquilo mãe, também. às vezes não entende, não lembra, mas absorveu. Nós Uhum. absorvemos a energia do ambiente. Aham, Isso não aham. tem nada a ver com espiritualidade, isso é físico, Uhum. E simplesmente. aí eu vou espelhar isso lá nos meus Vou relacionamentos refletir futuros. lá na frente, porque o nosso cérebro inconsciente, lembra que nós comentamos? É importante vocês saberem, mas 95% do que nós somos é o nosso emocional, ou seja, nosso inconsciente. Nosso inconsciente comanda 95% dos nossos comportamentos e o racional apenas 5%. É muito pouco, por isso que é tão difícil ser Aham, racional, por isso aham. que é tão O difícil a emocional gente manda em quase todas as desenvolver nossas esse controle. ações. Sim, aí nós precisamos usar esse 5% que é tão pouco para ter uma estratégia para combater e organizar esse 95% que são as nossas emoções. Quando a Uhum. gente consegue fazer isso, Michele, a gente consegue dizer que temos inteligência emocional e conseguimos trabalhar e mudar o nosso comportamento. Mas olha como é sério. Então, uma mãe, por Uhum, exemplo, uhum. eu lembrei, de um caso agora, eu tratei uma menina, uma adolescente de 14 anos com um problema de obesidade, aquela menina que eu comentei com vocês, que a mãe levou e queria que ela fizesse hipnose para emagrecimento. Ela tinha 14 anos e ela precisava eliminar 63 quilos. É Nossa. muita coisa. Para uma Uhum. adolescente, e a adolescente não estava nem aí para a hora do Brasil. E comecei a trabalhar com ela e tal. Ela não tinha problema nenhum emocional. Autoestima a mil. Aí você vai dizer, como que uma pessoa dessa tem autoestima? Não sei, mas tinha. Melhor que a minha. Melhor que a nossa. E olha que melhor que a autoestima minha e da Michelle tem que Olha, ser não. boa. A dela era ótima, perfeita. Ela não tinha nenhum problema, pai perfeito, mãe perfeita, o casamento dos pais perfeito. Eu falei, gente, não é possível. Freud não explicava, Lacan não explicava, todas as técnicas ali não funcionavam. Aí eu chamei a mãe para uma sessão e fui conversar e trabalhar com a mãe para saber a gravidez dessa menina. Eu falei, isso aí está na parte ali do zero anos, né? A partir do momento que ela foi gerada. Aí fui conversar com a mãe, a menina foi adotada. Então ela foi, Gente, era em filha de algum uma, momento sim, era tinha uma um usuária de problema. crack que teve a filha e Nossa, jogou literalmente numa caçamba de lixo. E aí foi nossa. pega, recolhida dali, ficou rodando por abrigos e depois foi adotada por essa família que amou, deu Super tudo, amorosa. mas havia algo Uhum, que faltava nessa menina. E uhum. aí, falando de uma maneira mais científica, Michele, todos nós, seres humanos, temos um sistema em nós chamado sistema regulatório, que é um sistema que regula as nossas emoções. A gente chama, dentro da psicanálise, de sistema simpático e parasimpático. Vocês podem pesquisar no Google que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Esse sistema regulatório, ele é responsável pela nossa autopercepção, ou pela forma como a gente vai ter ou não ter amor próprio, se a gente vai se aceitar ou não, se a gente vai ter uma boa autoestima ou não, tudo passa por ali. E ele vem muito do toque, aliás, muito não, ele vem do toque. Como desenvolve esse sistema regulatório? Como a gente equilibra isso? Através do toque. Vocês já devem saber, todo mundo sabe, quando o bebê nasce prematuro, ele ainda não está pronto para a vida, para o ambiente aqui fora. A mãe precisa ir lá várias vezes ao dia, faz aquele método canguru, bota o bebê em contato com a pele, né? E Uhum. fica ali o bebezinho. Não é para bonito, gente, não é para mãe matar a saudade do bebê. É porque nesse momento ela está desenvolvendo esse sistema regulatório que vai desenvolver hormônios nessa criança, Uhum. hormônios de crescimento, todos os hormônios que ela precisa para se desenvolver, porque isso ainda seria completado na barriga da mãe. Então a mãe
que não consegue tocar, ou o bebê que a mãe falece ali, Uhum. essa criança vai ter problemas Criança emocionais lá na frente, rejeitada. por Uhum. mais que o ambiente seja maravilhoso, ela vai ter algum déficit, alguma coisa no comportamento. Olha só. Vai fazer falta, né. Uhum. E esse sistema regulatório precisa estar em equilíbrio. E aí tudo isso reflete lá na vida adulta. Exatamente. Aí pode se tornar na fase adulta, pode se tornar o homem que recorre à violência, porque ele não consegue negociar, ele tem uma autoestima tão baixa, uma autopercepção de valor, ele se sente inconscientemente tão desvalorizado que a única forma que ele se sente respeitado é através da Da agressão, violência. através da violência, e aí Uhum. por mais que a mulher seja Faz amorosa, sentido. seja perfeita, ele vai lá e ele agride. Aí depois ele se arrepende, vai lá, pede perdão, chora, e a mulher sente quando isso é verdadeiro. Eu Uhum. comentei esses dias com você, Michele, dessa questão das minhas traições ali, a gente estava falando a respeito disso, e eu falei pra você que se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, que meu marido me amava e não era pouco. As Uhum. 2 pessoas, assim, durante a minha vida toda que mais eu me senti bem, relacionamento, meu primeiro marido, esse que me traiu pra caramba, e o meu atual esposo, né, Uhum. são as 2 pessoas que mais, meus amigos foram. Então eu sabia que ele me amava de verdade, só que tinha essa questão. E aí era um problema dele, né, mas afetou a minha personalidade, o Claro. meu comportamento. Uhum. Hoje eu consigo falar disso, trabalhar e acabei estudando, indo atrás de estudar o comportamento humano e psicologia por conta disso. Eu precisava entender aonde foi que eu errei. E aí eu descobri que, claro, que eu tenho erro, como qualquer ser humano, tenho vários erros. Mas ali na questão do relacionamento, não. Era uma questão dele. Só que Uhum. como eu, na época, não tinha maturidade para isso, não tinha preparo nenhum para isso, aí eu fui fazendo outros erros, colocando os pés nos lugar das mãos e assim indo, né. Então a gente acaba criando outros problemas por conta disso. O Edna, hoje então a gente tem esse grande problema de violência, né, causado aí por esses 2 fatores principais, né, que a gente está comentando, que é a dependência emocional que você está destrinchando aí pra gente, colocando muito bem. Infelizmente ou felizmente através também das tuas experiências, né, É, a você gente a gente você fala que é mais comentou. fácil entender a dor do outro quando a gente passou por É, e ela, né. você comentou comigo outro dia que realmente você se tornou a pessoa que você se tornou, infelizmente ou felizmente, pelas dores que você teve, né. Exato. Algumas pessoas às vezes me perguntam, né: "Meu Deus, tu ainda fala bem do cara, tu diz que ele foi gente boa", e foi, era um grande amigo, uma pessoa que antes da gente casar ele já era meu amigo, uma pessoa que eu gostava muito dele e hoje, graças a Deus, só ficou a parte boa. Eu lembro de tudo, porque eu não sofro de amnésia, né, a hipnose não causa Não dá amnésia em amnésia. ninguém, a gente desliga a dor dos fatos, eu lembro de tudo, mas tenho um carinho muito grande por ele, porque se eu sou quem eu sou, foi graças a tudo que ele me fez. Porque quando além de tudo, e aí por isso que eu digo que eu entendo o que é você ser dependente emocional, porque eu nunca tomaria a iniciativa de pedir a separação. Se ele não tivesse me deixado, eu estaria casada com Uhum. ele até hoje e vivendo o que a atual esposa dele vive, né, que não é um papel legal, não é o que eu E ju gostaria e para minha jus vida. e E eu justamente é o que a gente comentou, né, a gente olharia pra você e diria: "Nossa, como que essa mulher aguenta", aguenta né. tudo isso, Como mas a gente olha pra muitas e pensa a mesma é, coisa. Ô Edna, então como que você qual é a dica que você dá, qual é a orientação que você dá aqui pra quem tá nos ouvindo, esse tema que é tão importante, pra poder, número um, olhar para os acontecimentos da nossa vida e agradecer e tirar uma lição? E talvez a segunda pergunta é como, ter amor próprio. uhum. É. A tua segunda pergunta responde a primeira, né. Ah, nossa! Eu costumo dizer, né, nessa questão ali, o como eu passei por tudo isso, como eu superei. Quando ele me deixou, claro, a primeira coisa que você faz é querer morrer, aí você vê que não morre, né, a gente não tem comando sobre isso. Eu parei e falei pra mim mesma, me olhei no espelho e eu falei: "Eu vou descobrir uma forma
de recomeçar e nunca mais eu darei esse poder para ninguém. Nenhum ser humano vai ter esse poder de destruir minha vida dessa forma, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Edna, então Eu não trabalhava, era dependente financeira, a tua emocional, em tudo. a tua dependência emocional dele era tão grande que você não teve a coragem de Não, não pedir a tive, separação. não tive. E chorava, ainda pensava, por que que ainda me largou? Poxa, eu aceito tudo isso e o cara ainda me larga? Mas graças a Deus, hoje eu consigo dar graças a Deus por ele ter feito isso, né? Foi o maior favor que ele fez, o melhor benefício que ele fez para mim, né? Eu só me tornei quem eu me tornei por conta disso. Na época, eu não tinha o dito do amor próprio. Aí eu fui Aham. atrás de tentar descobrir o que me faltava, enfim. Aí todas as questões que eu precisei enfrentar na época, mas comecei a trabalhar a questão do amor próprio, de me tornar independente. Quando eu tenho amor próprio, eu não preciso que o outro me dê algo que eu já tenho. Uhum. Se eu tenho essa pitaia aqui, aí você vem tentar negociar Cheirosa. comigo, me dá outra pitaia, troca essa, para que que eu vou trocar algo que eu já tenho? Aí a Uhum. tua de repente tá mais, tem um bichinho, tá meio eu vou trocar? Nunca. A tua é pior que a minha, eu já tenho, não preciso de algo que eu não tenho. A gente normalmente busca exteriormente algo que nós não temos, então se eu já tenho, tá ótimo. E o que é que o ser humano faz hoje em dia, Michele? Normalmente, a gente procura lá fora o que a gente precisa ter aqui dentro. Uhum. Que a gente, na verdade, até tem, mas não sabe. Tem mais ou menos, né? Talvez não na quantidade necessária. Porque se você tiver amor próprio, você não aceita que outra pessoa te agrida fisicamente, que outra Aham. pessoa te humilhe, você não se sujeita a esse tipo de situação. Né? Nós falávamos de um caso de uma moça, de um feminicídio que ocorreu aqui, acredito que há uns 2 anos mais ou menos, de uma modelo lindíssima, que o namorado foi no salão de beleza onde ela trabalhava, deu um tiro e matou a moça, todo mundo ficou chocado e tal, e a gente se pergunta, como que essa moça chegou a esse ponto? Uma menina linda, muito mais bonita do que o cara, não tinha nem comparação. Independente financeiramente, por que se sujeitou a isso? Né? Havia algo nela que faltava que ela achou que ele completaria isso. Então tem coisas, e quando existe essa violência física, não tem como. Eu brinco, uso uma frase engraçada, eu sempre digo isso para ti, não dá pra gente querer domar cavalo, né? Não podemos domar cavalo. Não é nosso papel, né? O Uhum. outro precisa estar na minha altura. Óbvio que não existe pessoa perfeita. Todo ser humano tem defeito. A gente só escolhe os defeitos que dá para conviver, né? Eu não sou perfeita e o outro também não vai ser. Mas existem defeitos que eu vou conviver, conseguir conviver naturalmente e outros não. E você precisa ter esses limites claros, Michele. Violência não. E quando isso acontecer, independente do que você tenha ou não tenha com o outro, vira as costas e vai embora. Não Uhum. aceite esse tipo de situação. É muito Então, importante a gente falar isso aqui, porque, em primeiro lugar, o amor próprio, em segundo lugar, colocar os limites, né? Como é. você tá falando, ter essa coragem de E virar e pedir ir ajuda, embora, né, né? Michele? Nós falamos hoje até no programa de rádio, nós vivemos aqui numa região ainda, aqui nós, o sul, Santa Catarina, onde a cultura ainda é muito forte. Aqui, a nossa região, Blumenau, o Vale do Itajaí, É verdade. família ainda é muito tradicional e óbvio, seria perfeito que você casasse, namorasse, casasse com a mesma pessoa, passasse o resto da vida. Esse é o mundo de Bob, né? Seria um mundo Aham. ideal, um mundo perfeito de Alice. Mas a realidade é um pouco diferente. E muitas vezes, para manter uma tradição, eu prefiro me sujeitar a certas coisas para dizer que eu ainda estou no primeiro casamento. Hum. Mas a que custo? Né? Uhum. O quanto isso está te custando? E o Uhum. reflexo que isso vai trazer também não só para você, mas para os filhos, porque se a gente causa esse ambiente todo que nós vivemos, influencia na formação dos filhos, então não adianta, para dizer que meus filhos têm os pais juntos, mas a base de violência, você está estragando o futuro dos teus filhos. Então tem Uhum. certas coisas
que a gente precisa de auxílio psicológico, muitas vezes psiquiátrico também, muitas vezes o caso é mais grave e a gente precisa de auxílio, né. Ô Edna, a gente com certeza vai trazer esse tema em outras oportunidades, porque a gente precisa levantar essa bandeira da saúde emocional, né. E a gente tá falando aqui das mulheres, claro, dos homens também. Existem muitos homens, Michele, por incrível que pareça, eu estava contando uma história, a gente estava rindo aqui antes, que a gente daí quando é dos homens, desculpa, mas a gente às vezes acha um pouco engraçado, Ai, porque não é o mais comum, infelizmente. mas existem homens vivendo relacionamento abusivo, existem homens aí apanhando de mulheres, né, Aham, e não é correto, independente se é homem, se é mulher, a violência é inaceitável. aham. Nós somos seres humanos, o que nos difere dos animais é a racionalidade, então, pelo amor de Deus, isso é inaceitável, quer seja homem, quer seja mulher. Uhum. No TikTok tem vários vídeos de homem apanhando, vira piada, né, quando é o contrário, mas gente, não é sério, o problema é sério, então a gente precisa trabalhar e desenvolver inteligência emocional, nós adultos, para criarmos filhos e seres humanos saudáveis emocionalmente. Ô Edna, uma última orientação aqui, não sei se é possível, mas como que faz para desenvolver o amor próprio? Desenvolva a sua identidade. Defina quem você é, quem você quer ser e trabalhe na única coisa que você consegue controlar, que é você mesmo. Eu tenho uma palestra, minha palestra mais famosa, vamos dizer, ou mais conhecida, que mais a gente faz, se chama A Arte de Dominar a Si Mesmo, onde eu ensino técnicas de neurociência para a gente dominar o nosso comportamento. Porque o ser humano, ele tem a pretensão de dominar o outro. Os vídeos mais buscados na internet são aqueles que a mulher consegue controlar o homem, como conquistar um homem, como conquistar isso, como conquistar aquilo. A gente quer dominar o outro, né? Na vida Uhum, profissional também, eu quero dominar o outro. Mas a gente não faz nem o básico, que é dominar a gente mesmo, que aqui a gente controla. O outro, não. Né? Nós não temos uhum. gerência sobre o outro. Então, como mudar tudo isso? Defina a sua identidade, defina quem você é. Olha os teus defeitos, coloca no papel teus defeitos, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, quem você quer ser e trabalhe no único projeto que só depende de você, mudar a si Perfeito, mesmo. perfeito. Minha amiga, eu sempre aprendo muito com você e eu Que bom, tenho obrigada. certeza que o nosso bate-papo, nosso conteúdo vai chegar a muitas pessoas e para a gente poder abrir os olhos, né, das pessoas, da população e trabalhar essa inteligência emocional que você aprendeu lá atrás a duras penas e depois você foi estudar, né, para se entender, se conhecer. Mas a partir de agora a gente tem essa oportunidade Com também, certeza. né? Michele, eu até vou deixar como dica para que vocês busquem, na internet, no YouTube, enfim, teste do marshmallow, que é um teste de inteligência emocional que foi aplicado nas crianças, que vocês podem aplicar nos filhos de vocês, para saber se eles já têm inteligência emocional ou não. Você pega um doce, né, um brigadeiro, alguma coisa, coloca na frente da criança, e aí você fala para ele que você vai sair um pouquinho e não pode comer, que quando você voltar, ele vai poder comer e não pode comer. Tem aqui, inclusive no Brasil, foi feita umas versões, a Sabrina Sato fez com a filhinha e tal. E aí deixa o doce na frente da criança e sai. E deixa e observa, para ver se ela consegue controlar o desejo, consegue controlar a Aham. emoção ou não. Tem o teste lá. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é ensinado no banco de escola. A criança aprende de pequenininha a desenvolver inteligência emocional, a entender que Tudo por tem seu mais que você tempo. queira, nem tudo é o momento, você tem que saber Aham. esperar. E aí você oferece uma recompensa que quando você voltar, ele ganha aquilo e mais alguma coisa, por exemplo. Você vai trabalhando e ensinando essa criança que ela precisa saber esperar. Isso é desenvolver inteligência emocional. Então isso é fácil de Será que fazer. nós adultos muitas vezes temos esse autocontrole? Uhum, Né, uhum. então fica a dica aí para vocês, procurem o teste, é bem bacana, bem legal pra gente fazer e trabalhar, né, a identidade dos filhos e principalmente a nossa, né. Muito bom. Edna, obrigada Eu que agradeço, e obrigada a todos que estão essa assistindo. parceria incrível. Compartilhem, mandem, né, o podcast para alguém que vocês acham que pode aprender alguma coisa com isso, e que seja benéfico para todos. Com certeza, gente, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar um curtir que ajuda bastante o Com canal a certeza. subir, tá Se bom? inscreva no canal, né, que é extremamente importante. Isso aí. Valeu, galera.